Amém. Aleluia, glória a Deus. Falei, meu Deus, eu não vou ter mais meus hóspedes de final de semana, meu. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia, em Romanos capítulo 11, versículo 4 e versículo 5. Romanos capítulo 11, versículo 4, versículo 5. Esta, meus amados, foi uma palavra a qual Deus me deu no final do ano. Eu tinha preparado ela para pregar no reencontro. E aí, tivemos que adiar o nosso reencontro. Aí nesses dias, Deus falou bem claro no meu coração, então pode ministrar. Então esta semana nós trabalhamos em cima deste tema, e eu gostaria que nós lêssemos Romanos capítulo 11, versículo 4, versículo 5. Romanos capítulo 11, versículo 4, versículo 5 diz assim: mas o que lhe disser a resposta de Deus, eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Assim então, também no tempo presente, há um remanescente, de acordo com a eleição da graça. Amém? Vou ler em outra versão. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça do Senhor. Amém? Também quero ler um outro texto que diz que está em Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao 39. Não precisa abrir aí, de repente já vão colocar aqui na tela e eu vou ler. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 36 e versículo 39 a 39. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam aquilo que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, sim, viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, fala assim, eu, porém, não sou daquele que retrocede, mas sou daquele que avança e que crê na sã salvação. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por este tempo, por esta palavra. Nós te pedimos, Senhor, que hoje, como tem sido nesses últimos dias, quando nós temos se unido, quando nós temos se reunido para congregar e te adorar, o Senhor tem virado uma chave, o Senhor tem nos reposicionado, o Senhor tem nos moldado segundo o teu querer, segundo a tua identidade. Então eu te peço, Senhor, que nesta noite não seja diferente. Eu te peço que em nome de Jesus, a tua glória, o teu amor venha nos envolver. Senhor, desde já eu libero palavra de vida, desde já eu libero palavra de cura, desde já eu libero uma palavra de confronto, desde já eu libero uma palavra de restituição e de reposicionamento. Senhor, que uma chama de um remanescente seja queimada em nós. Eu me coloco diante do Senhor, que não seja eu, mas sim seja o Senhor, que o seu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Deus
está alinhando o seu povo. Deus está levantando os seus remanescentes. Nós lemos 2 textos. O primeiro texto de Romanos capítulo 11, muito interessante, que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Romanos, um texto lá do livro de Reis, lembrando do profeta Elias. Quando você vai lá para o livro de Reis, você vê a história do profeta Elias. O profeta Elias serviu a Deus num dos piores tempos para servir a Deus. Por quê? Porque o profeta Elias o povo de Israel estava debaixo do pior rei de todos os tempos, chamado Acabe, e a sua esposa Jezabel. O que me chama a atenção, que no contexto a qual este texto foi falado lá em Reis, Elias tinha acabado de passar por um momento totalmente extraordinário da história do povo de Deus. Lembra quando se ajuntou todos os profetas de Baal, e ali ele confrontou, o profeta Elias confrontou os profetas de Baal, dizendo: tá bom, vamos ver quem é o Deus de verdade. Vamos lá, vocês vão fazer um sacrifício, e eu vou levantar um sacrifício, e aquele que descer fogo do céu, esse será o verdadeiro Deus. Ou seja, e ali começou, os profetas de Israel levantaram um altar, e segundo a Bíblia, eles ficaram de manhã até a tarde nada, e chegou um momento que o profeta Elias zomba dos profetas de Baal, e chegou no momento que ele falou: tá, posso agora eu posso, tá na minha vez. E uma coisa que chama atenção, ele pega e fala assim: ah não, tá bom, pega, joga água no altar, joga água no sacrifício. E ali ele passa por um momento totalmente extraordinário. Ali depois ele vai e mata todos os profetas de Baal. Olha só que interessante, ele vivendo tudo isso, mas quando ele acaba este cenário, ele fica sabendo que Jezabel jurou ele de morte. Eu vou matar este cara, eu não vou descansar enquanto não matar Elias, Jezabel diz. O que ele faz? Ele foge e se esconde. E quando ele se esconde, Deus vem e chegou um momento, ele chega para Deus achando que ele é a última bolacha do pacote, dizendo: não, todos os profetas foram mortos, tudo isso. Deus olha para ele e fala assim: peraí, sabe de nada, tem 7.000 guardados, tem 7.000 remanescentes. E quando a gente vem para esse contexto teológico de Romanos, aqui o apóstolo Paulo está falando dos judeus que se converteriam. Ele não está falando que depois de Jesus voltar só 7.000 judeus se converteria. Não, ele está falando algo profético que ainda vai se cumprir também. Por quê? Porque nós temos a palavra e temos uma profecia sobre Israel, que Israel se voltará para Jesus. Muitos judeus se converterão. Já tem muitos judeus messiânicos, e segundo a profecia, segundo o estudo escatológico da Bíblia, muitos e muitos judeus se converterão ainda. Então aqui em um ponto teológico está falando dos judeus se convertendo, os remanescentes. Mas se nós olharmos e trazermos para uma aplicação prática para a nossa vida, eu entendo que Deus está levantando os remanescentes desta nova geração. Pastor Bruno falou algo muito interessante. Nós estamos em um tempo completamente
completamente difícil de ser igreja. E eu entendo que mesmo em meio a um tempo completamente conturbado, em meio a um tempo completamente difícil, Deus vai estabelecer os seus. Deus vai estabelecer os seus. E o que significa remanescentes? Se você for para o dicionário, remanescente significa aquele que resta, aquele que sobrevive, aquele que permanece, aquele que resiste. Ou seja, por isso que eu li também o texto de Hebreus, capítulo 10, e os últimos versículos, se diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Talvez você chegou aqui com uma mentalidade de desistência, talvez você chegou aqui com uma mentalidade de retroceder, mas eu quero dizer algo para você nesta noite. Hoje Deus vai virar uma chave sobre a sua vida, que não mais vai haver desistência, que não mais vai haver retrocedimento. Aleluia, desengasgou. Xalalala. Retrocesso, aleluia! Mas retrocedimento está certo também ou não? Mas tudo bem, é isso daí, retrocesso. O importante é que você entendeu, você não mais vai voltar para onde Deus já te tirou. Eu não estou dizendo que nós vamos viver uma vida de aleluia, glória a Deus, de só aleluiado. Nós já temos falado e nós temos pregado dizendo que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu quero te dizer que a partir de hoje, a sua batalha não vai mais fazer você parar, as suas lutas não vai fazer você retroceder. Você vai ter um alvo, você vai entender que Deus te chamou para permanecer e resistir para a honra e glória do Senhor. Eu e você não vamos mais retroceder. A Bíblia é repleta e cheio de texto que fala sobre os remanescentes. E esses dois textos e mais duas referências serão a base da mensagem daquilo que nós vamos falar um pouco hoje. Só um minutinho que meu tablet deu um piripaque. Eu entendo, meu amado, que um tempo como esse a qual nós estamos vivendo, eu acredito que chegou o tempo daqueles que são remanescentes mostrar para o que veio. Acabou o tempo de nós se escondermos atrás da Bíblia. Acabou o tempo, eu acredito, tem um texto, eu não me lembro, eu não me recordo a referência, mas diz que o reino de Deus é tomado à força. Eu acredito que, meu irmão, que cada vez mais está chegando um tempo não vai existir mais gospel praticante ou não praticante. Eu sou gospel não praticante. Eu acredito que chegou um tempo que Deus está, eu falei nesses dias, eu acredito que o funil do reino de Deus está se afunilando cada vez mais. Meu irmão, nós estamos chegando num tempo sério. Esses dias eu vi uma postagem que há 15 ou 20 dias atrás, uma igreja subterrânea na China foi descoberta, e sabe o que aconteceu com todos aqueles que estavam ali adorando o Rei dos Reis? Sabe o que aconteceu? Todos, sem exceção, morreram. E sabe uma coisa que Deus tem falado comigo? Se nós formos para o livro de Atos, quando um sangue do primeiro mártir chamado Estevão, todo o sangue de um mártir gera algo poderoso para o reino de Deus. O sangue de Estevão gerou o
maior evangelista, o maior cristão de todos os tempos depois de Jesus Cristo. E eu acredito, meu amado, que neste tempo a qual nós estamos vivendo, eu acredito que os mártires da China, os mártires da Ucrânia, os mártires dos quatro cantos desta terra, está clamando para que a igreja do Senhor Jesus Cristo se levante e dê uma resposta para este mundo, dê uma resposta para a nossa geração. E sabe quais são aqueles que darão esta resposta? São aqueles que permanecerem, se tornarem remanescentes. Por isso que eu profetizo que nós vamos sobreviver. Por isso que eu profetizo que nós vamos resistir. Deus está nos chamando para permanecer. Deus está estabelecendo um povo saudável e relevante sobre esta nação, sobre os quatro cantos desta terra. Sabe uma coisa que eu entendo que Deus está falando a mesma coisa, aquilo que Ele falou para o profeta Elias. Às vezes a gente acha assim, meu Deus, como está a batalha. Na igreja CIA nós estamos orando, nós estamos jejuando, e muitas vezes parece que as coisas não acontecem. Pelo contrário, só perseguição, só batalha, só luta. Eu acredito que Deus está dizendo assim: ei, igreja CIA, tem 7.000 escondido. Eu vou levantar os 7.000 sobre os quatro cantos desta terra, e o povo de Deus vai se levantar e vai gerar algo extraordinário, vai gerar algo do céu. Nós seremos representantes legais de Deus aqui na terra. Os sinais, os prodígios, o avivamento vai nos acompanhar. Os milagres vão acontecer. E às vezes você nem vai saber. Isso que é o mais lindo. Esta semana eu recebi um testemunho. Mandei uma mensagem para a Laís. Falei: Laís, quando puder eu vou fazer visita. E ela liberou uma palavra profética. Ela disse assim: pastor, eu já creio na cura da minha irmã, da minha filha. E eu me lembro que um dia o Senhor foi orar comigo por uma mulher que tinha câncer, e ela foi curada. Eu não sabia, recebi o testemunho agora. Ou seja, Deus está nos chamando para viver o extraordinário de Deus. Mas deixa eu te dizer, o extraordinário de Deus são para aqueles que querem. O extraordinário de Deus não é para uma multidão. O extraordinário de Deus é para os remanescentes, é para aqueles que sobrevivem, é para aqueles que resistem, é para aqueles que creem, é para aqueles que não renunciam à verdade de Deus para ser popular, aqueles que não abrem mão dos princípios pela política da boa vizinhança. Eu tenho falado aqui, as mídias têm tentado muito isso em todas as esferas da sociedade, dizer que uma mentira é verdade. E deixa eu te dizer algo, não é porque uma mentira é contada 3.000 vezes, 4.000 vezes, que ela vai deixar de ser mentira. Ela vai continuar sendo mentira. Por isso que eu entendo que Deus está levantando um povo que não abre mão, que não negocia a verdade, que não negocia os princípios, que não negocia aquilo que Deus tem liberado sobre ele. Pode vir diversas, como eu posso dizer, diversas situações, convites, proposta, mas você vai permanecer fiel à verdade a qual Deus liberou sobre as nossas vidas. Deus vai nos chamar e vai nos estabelecer. Deus vai dizer: eu abro mão. Quando nós entendermos a doutrina dos remanescentes. Esta doutrina é uma aliança de Deus com o seu povo,
que Ele sempre vai levantar os fiéis. Deus, deixa eu te falar, em meio a um caos, e eu posso dizer, nós estamos vivendo um caos ideológico, moral. Desculpa, eu nem acompanho, nem conheço, mas quando a música top 1 do Spotify, você já viu o contexto da música? Eu não vou falar aqui porque tem muita criança, é impróprio para menor de 17 anos, e é top 1. Aí os lacradores de plantão, nós temos a number 1 no Spotify. Para onde nós estamos indo moralmente? Para onde nós estamos indo com os valores da família? E não é um cara religioso, um cara, não, meu irmão, isso é um crime. Eita, agora eu gritei, faz tempo que eu não gritava. E nós estamos, desculpa, quando uma pessoa em situação de rua vai lá com a conversa toda política, 4 partidos políticos convida para ser candidato a alguma coisa nas eleições. Meu irmão, o mundo está um caos. E sabe por que está um caos? Porque muitas vezes eu e você não se posicionamos para trazer a resposta de Deus para a terra. Meu irmão, eu não estou falando de música secular e música gospel, não. Eu estou falando de música de qualidade. Eu escuto música secular, não me escandalize comigo, não. Quando eu estou em um lugar, eu escuto, não tenho problema. Mas desde que a música não tenha um contexto e um ensinamento que vai contra a família. Deus está nos chamando para se levantar como um remanescente. Deus está levantando os 7.000, os 7.000 que decidem viver uma vida de fé. O primeiro texto que nós lemos de Romanos fala, e eu já dei aqui uma explanação sobre o contexto, falando de Acabe e Jezabel. Mas neste contexto tem um homem que me inspirou e me inspira e me ensina princípios que eu preciso tomar para ser um remanescente. O livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 15, vai contar a história de um homem chamado Obadias. Quem já conheceu este homem chamado Obadias? Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 15, eu vou ler bem rapidamente para a gente entender um pouco aquilo que nós queremos entender e trazer como verdade para as nossas vidas nesta noite. Diz assim, depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi, com a fome era grande em Samaria. Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio. Fala assim, Obadias era responsável pelo palácio do rei. Homem que temia muito ao Senhor. Depois nós vamos voltar neste ponto. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Fala assim, pão e água. Certa vez Acabe disse a Obadias:
vamos a toda fonte e vales do país. Talvez consigamos um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. De modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi em uma direção e Obadias em outra direção. Versículo 7. Quando Obadias estava a caminho, Elias encontrou Obadias Quando Obadias, versículo 7. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu e inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou eu, respondeu Elias. Vai dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo Acabe para ser morto. Juro pelo meu nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, eles os faziam jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir até meu senhor e dizer: Elias está aqui? Não sei por onde o Espírito do Senhor poderá te levar, quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Fala assim: Obadias adorou ao Senhor desde a sua juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e o abasteci de pão e água. Agora o Senhor me dizes para eu ir até o meu senhor e dizer que Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe. Amém? Se depois você pode seguir e dar uma continuidade no texto, e você vai ver o que aconteceu. Mas aqui me chama a atenção: Obadias é um referencial de um remanescente. Se você olhar o contexto, Obadias, segundo a história, servia o pior rei de Israel. Acabe era totalmente influenciado pela sua esposa Jezabel, que era adoradora de Baal, a qual ela já servia influenciada pelo seu pai, que era sumo sacerdote de Baal. Ou seja, se você analisar o contexto a qual Obadias estava inserido, posso ter certeza, posso te garantir, é bem pior do contexto a qual nós vivemos hoje. Porque era um contexto totalmente pagão, era um contexto totalmente contra os princípios do Senhor. Mas uma coisa que me chama a atenção, o texto diz, primeiramente, que Obadias temia ao Senhor. Depois o texto diz, quando ele está ali falando com o profeta, dizendo: eu sirvo o seu Senhor desde a minha juventude. Obadias significa servo do Senhor, adorador de Javé. Ou seja, Obadias, um remanescente, não abre mão da sua identidade em nenhuma circunstância. Vou repetir: um remanescente não abre mão da sua identidade em nenhuma circunstância. Eu tenho absoluta certeza que todas as vezes que Obadias ouvia o seu nome, ele sabia:
Eu sou servo e adorador do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu não vou abrir mão, custe o que custar. Não importa que eu estou servindo o pior rei da história, mas eu vou servir. Eu não vou abrir mão da minha identidade. Ou seja, em um tempo difícil, em um tempo de escassez, os remanescentes não abrem mão da sua identidade. Não abre mão dos seus princípios pelos amiguinhos da escola, não abre mão dos seus princípios pelos seus amigos do trabalho, não abre mão dos seus princípios pela sua família. Eu sou Obadias, servo do Senhor Altíssimo. Ou seja, Deus está nos chamando para dizer: eu sou servo do Senhor Altíssimo em qualquer circunstância. Não importa que o meu patrão é um endemoniado, não importa que a minha família me persegue, não importa para onde que eu vou, mas eu não perderei a minha identidade, mesmo em um cenário totalmente adverso. Obadias permanece e prevalece na sua identidade. Por quê? Ele temia a Deus. A Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente fala de temor, meu irmão, quando a Bíblia fala de temor, não é ter medo. Temor é ter respeito. Eu não vou fazer algo que desagrade o meu Senhor. Ou seja, Deus está levantando uma geração que vai temer ao Senhor. Deus está levantando uma geração que vai entender o que é abrir mão de tudo para servir um Deus Todo-Poderoso. Ah, pastor, mas nesta geração que a gente está difícil. Logo mais nós teremos a nossa novidade, o nosso podcast. Dá glória a Deus aí, irmãos. Não é podcast, é podcia. Quando que vai ser lançado, Rô? Terça agora? Então nosso primeiro vai só para o YouTube por enquanto? Tá, então daqui a E ontem foi a minha gravação e eles me fizeram uma pergunta: qual a mensagem que você deixa para a juventude? Automaticamente veio Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. E eu terminei dizendo: jovens, não tenha medo de ser diferente. Ou seja, você que Deus está chamando para ser um remanescente, você que Deus está chamando para gerar algo do céu, independente da circunstância, não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo, não importa que todo mundo está indo para uma direção. Se você olhar, o reino inteiro tinha medo de Acabe e de Jezabel, mas o servo Obadias não tinha medo. O servo Obadias não teve medo de ir na contramão, ele não teve medo de arriscar a sua vida, por um propósito maior. Pega isso no seu espírito, todo remanescente tem um propósito maior no seu coração. Todo remanescente tem um propósito maior na sua vida. Ele não se moldou à circunstância, mesmo ele tendo um cargo de confiança do rei Acabe. Lembra quando Pedro diz para o Sinédrio: é melhor obedecer a Deus do que aos homens? Obadias fez exatamente isso. Ele obedeceu a Deus do que obedeceu o seu Senhor. Por quê?
porque o seu Senhor estava fazendo coisas que eram completamente contrárias aos princípios de Deus na terra. Eu não estou dizendo que você tem que se levantar em rebeldia com qualquer um, não. Você tem que levantar em rebelião se as pessoas quiserem zombar ou desfazer dos seus princípios que são fundamentais da palavra de Deus. Foi Augusto Nicodemos, né, pastor Rafa, que falou esses dias, falou, acredito que está chegando um tempo que nós não vamos se rebelar contra os governos não, mas nós vamos ter que ficar com a palavra. Obadias temeu a Deus, mesmo ele sendo servo de confiança, ele não perdeu a sua raiz, mesmo ele estando ali dentro do reino, olhando Baal sendo adorado, Baal sendo glorificado. Eu acredito que ele falava assim, enquanto estava lá o Xamanaias de Baal, ele batia no peito dizendo, eu sou Obadias, o servo do Senhor, eu não vou me perder, eu sei em quem eu tenho crido, o mundo pode estar perdido, o reino pode estar tudo olhando a Baal, eu permanecerei adorando Javé, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus só precisa de um que decida permanecer fiel. Deus só precisa de um, meu irmão. Obadias entendeu o que era ser um remanescente. Ele entendeu que ele tinha nascido para um tempo como aquele. Ontem a pastora falando algo sobre Esther e foi muito interessante. Quando Mardoqueu chegou nela, falou, o que eu vou fazer? Eu estou isso e aquilo. Mardoqueu, o tio dela, olhou nela e falou assim, ei, você já não parou para pensar que Deus te colocou neste tempo para viver algo hoje? Para zelar do povo de Israel? Você parou para pensar que Deus está te trazendo neste tempo para que você seja a luz e a glória do Senhor aonde você estiver, meu irmão? Não tenha medo de remanescer, não tenha medo de ir na contramão. Você não precisa sair brigando com todo mundo, dizendo, não, você só precisa se posicionar, eu sou servo do Deus Altíssimo, acabou, você não vai precisar escrever na testa, sou cristão, não, você vai ter atitudes que vai exaltar e glorificar ao Senhor, você vai ser resposta. Esta semana aconteceu algo comigo e com o Fábio, estava indo no centro, na Santa Efigênia. De todas as vezes que a gente foi, nunca fomos pela Mutinga, e foi Fábio. Não sei o que deu, entrei para a Mutinga. Quando eu chego na Caixa Econômica, um rapaz sai gritando, desesperado da Caixa Econômica, Beto. Tomei um susto, até brinquei, bati a roda do meu carro, falei, meu Deus, ele fez eu bater a roda do carro. Ele vem, me leva para uma casa de recuperação agora, tenho dinheiro, tenho isso, tenho aquilo. Aí automaticamente eu e o Fábio começou a fazer ligação, aí já nos orientaram, não leva assim de bate pronto, espera 2 dias, vê se realmente quer. Mas uma coisa que me chama a atenção, ele falou assim, eu passei a noite inteira virada, a noite inteira usando droga, mas a noite inteira você não saiu da minha cabeça. Eu preciso ir atrás do pastor Beto, eu preciso falar com o pastor Beto. Fizemos todo o trâmite, infelizmente ele não quis ir para a casa de operação. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Quando nós se posicionamos como um remanescente, nós entendemos que somos resposta para uma geração. As pessoas vão olhar para você dizendo assim, existe algo diferente nessa pessoa. E vários outros testemunhos que a gente tem visto da galera da igreja. Porque Deus está nos chamando
para ser remanescente. Deus está levantando um povo que ama muito mais a Ele do que a sua reputação. Se você vê no versículo 4 desse texto a qual nós lemos, olha que interessante. O texto diz: enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas, guardou 50 em cada caverna, lhe forneceu pão e água. Nesse contexto, Obadias foi responsável para guardar uma geração de profetas. O que eu entendo? Deus está nos chamando para guardar uma geração. Guardar os valores para os nossos filhos, guardar os valores para os nossos netos. Obadias preservou a vida dos profetas. Ele não teve medo do rei. Ele entendeu que ele precisava ser a provisão para um povo. Ou seja, Deus está nos chamando para ser a provisão desta geração. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Qual foi o alimento que Obadias deu aos profetas? Pão e água. Alguém muito interessante a qual nós amamos diz que ele é o quê? O pão da vida. E também diz que é a água da vida. Ou seja, os remanescentes da provisão para um tempo do pão e da água. O povo que está com fome. Posso te dizer algo? O povo está com fome de pão da vida. Pão da vida e de água da vida. Quem vai alimentar este povo? Quem vai alimentar os profetas? Quem vai alimentar uma multidão que está com fome? Os remanescentes. Acabe, mesmo sendo um servo de confiança, um simples servo, ele teve a decisão de obedecer a Deus e fazer o seu melhor para o Senhor. Olha que interessante. Obadias, e os teólogos me ajudem, se eu não me engano, Obadias só aparece nesse contexto aqui da Bíblia, ou aparece mais? Aparece só lá depois que alguns estudiosos dizem, olha que interessante, lembra da viúva de Sarepta que eu falei que se encontrou com Elias das Botijas? Segundo alguns historiadores, não confirmam, tá? Mas alguns historiadores, alguns teólogos dizem que esta viúva era a esposa de Obadias. Mas uma coisa que me chama a atenção, ele só aparece nesse contexto da Bíblia. Ele deu o seu melhor para aquilo que ele teve que fazer. A Bíblia só diz que ele guardou os 100 profetas. A Bíblia diz que ele só deu água e pão. Foi a provisão e não fala mais dele. Ou seja, no momento certo, na hora certa, ele fez aquilo que necessitava, aquilo que era correto. Ele decidiu obedecer ao Senhor. Ele abriu mão da sua vontade e obedeceu. Não se importou com o que ele podia acontecer com ele. Afinal, ele servia o pior rei da história. Em nenhum momento Obadias, um remanescente,
se importou com seus próprios interesses. Diferente de muitas vezes da nossa geração. É o primeiro eu e depois o resto. Não, ele se importou com o propósito daquilo que Deus tinha para fazer naquele tempo. Ele sabia, ele tinha muito bem claro dentro dele aquilo que ele veio fazer. Ele tinha muito bem claro. Eu acredito que o nome dele, servo do Senhor, adorador de Javé, clamava e todas as vezes, é mais ou menos toda vez que eu falo Benjamin, o que eu estou falando? Filho da felicidade. Joaquim, que significa Deus estabeleceu. Por isso, meu irmão, toma cuidado com o nome que você põe com seu filho. Obadias tinha muito bem claro a sua identidade de adorador de Deus. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu tenho certeza que Obadias deve ter tido muitas propostas, muitas situações que ele podia se corromper, mas ele foi incorruptível. Fala assim comigo: todo remanescente é incorruptível. Ele não se prostrou a Baal. Ele se manteve estável em tempo de estabilidade. É no meio da instabilidade que Deus vai provar quem nós somos. É no meio das batalhas que Deus vai provar o nosso caráter. E Obadias nos mostra a sua identidade bem clara. Ele estava estável. Ele entendeu que Deus só precisava dele. Todo mundo olha aqui. Deus só precisa de você. De você. De você. De você. Só. Temente, servo, obediente, incorruptível. Incorruptível. Este é um exemplo de um homem que entendeu o que é ser remanescente. Deus não trabalha. Pega isso bem claro, meu irmão. Deus não trabalha com multidão. Você precisa entender quem você vai querer ser no reino de Deus. Quer um outro exemplo de dois remanescentes que esta mensagem começou quando Deus me falou desses dois caras? Josué e Caleb. Em Números capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, Deus pede para Moisés, olha lá, Números capítulo 13, versículo 1, versículo 3, diz assim, ó: e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada... Só um minuto. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefe dos israelitas. Ou seja, diante da terra prometida, Moisés pede para ir um de cada tribo, ou seja, 12 homens, um representando cada tribo. E cada pessoa que foi era líder em Israel, eram chefes dos israelitas. Aí depois você vai ver lá no decorrer dos versículos, no mesmo capítulo 13, no versículo 27, 28, diz assim: eles foram e voltaram com o seguinte relatório para Moisés, no versículo 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde mana leite e mel, aqui estão alguns frutos dela, mas, cuidado com os mas, meus irmãos,
Mas, versículo 28, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muitos grandes. Também vimos descendentes de Enaque, ou seja, gigantes. No versículo 30, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Olha só, aí vai para o versículo 14, do capítulo 14, do versículo 1 em diante, diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas deixaram-se contra Moisés, queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivesse morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha só, o povo sempre murmurando. Versículo 4, e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. O povo abençoado. Versículo 5, então Moisés e Arão prostrarem-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos santos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e lhe disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de conhecimento é excelente. Se o Senhor agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde mana leite e mel, e nos dará. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenhamos medo do povo da terra, porque nós devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Fala assim: o Senhor está conosco. Não tenhamos medo deles. Mas a comunidade dos falou e apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos de Israel, aos israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouca causa? Até quando se recusarem a crer em mim, apesar de todos os sinais a qual realizei entre eles? Aqui é um relato totalmente também de dois remanescentes, Josué e Calebe. Lembra que eu disse que eles representavam a cada tribo, ou seja, 10 tribos, 80% dizendo: não, esta terra não dá, tem gigante, é muito boa, tem fruto, é gigante. Deixa eu te dizer, quantas vezes nós estamos diante da terra e nós ouvimos mais as vozes do inimigo do que a voz de um remanescente? Posso te dizer algo? Eu estou voltando com essa. Posso te dizer algo? Eu tinha parado, agora estou voltando. Deixa eu te dizer algo. Nas batalhas da sua vida, procure conselhos para aqueles que são verdadeiramente de Deus, aqueles que vai te impulsionar, aqueles que não vai ir com: ah não vai dar certo. Sabe aquela pessoa sempre que está negativa? Não, meu irmão, procure conselhos para aquele que vai te apontar para aquilo que Deus tem. Aqui desmente, tem uma mentira que não é bíblica, que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. No reino de Deus, meu irmão, não existe democracia. No reino de Deus existe um decreto de Deus sobre a nossa vida, e o decreto que nós vamos obedecer para ser um remanescente. Aqui é mais uma vez, Deus não precisa de 8 tribos, Deus precisa de 2 homens que acreditaram na promessa que Deus já tinha dado a Moisés. E o que eles falam? Não, Deus já falou. Deixa eu te dizer, os remanescentes cumprem profecia. Remanescentes cumprem profecia.
Deixa eu falar, o mundo está um caos, mas se nós permanecermos, nós veremos a profecia que Deus falou, que vai usar a sua igreja para alcançar os 4 cantos desta terra. Deus só precisa de homens que acreditem na sua palavra e na sua promessa. Por isso que hoje Deus está nos dando a oportunidade de escolhermos quem nós somos no reino. Deus está dizendo: ei, você vai ser Obadias que vai alimentar um povo. Você vai escolher ir contra o seu rei. Você vai escolher ir contra aqueles que estão zombando de você. Você vai escolher ser da tribo de Josué ou de Caleb ou das outras 10 tribos. Deus está te dando a oportunidade de escolher quem você vai ser no reino de Deus. O que você vai fazer no reino de Deus. Josué e Caleb entendeu. Josué, Caleb e Obadias entendeu isso. E eles se levantaram. Não importa o que os caras quiseram fazer com eles, apedrejá-los. Mas eles não se importou consigo mesmo. Ele se importou com a verdade de Deus que já tinha sido liberada. Ou seja, quando eu e você se importamos com a verdade de Deus que já foi liberada sobre as nossas vidas, nós seremos remanescentes. Nós vamos marcar um tempo. Nós vamos fazer as coisas de Deus acontecer na nossa geração. Não tenha medo. Nesses 2 casos, uma coisa que me chama a atenção, nesses 2 casos que nós lemos, o decreto de Deus sempre ia na contramão da multidão. No caso de Obadias, o reinado de Israel estava influenciado por quem? Josué e Caleb e Baal. Mas ele se portou dizendo: eu vou na contramão. No caso de Caleb e de Josué, 10 tribos falaram: vai dar errado. E eles permaneceram. Ou seja, não tenha medo de ir na contramão. Não tenha medo de permanecer. É bem claro isso, meu irmão. Josué e Caleb andou na contramão. Aqueles que não são remanescentes, aqueles que não têm visão, aqueles que não têm palavra, aqueles que não têm promessa, aqueles que não têm propósito, aqueles que estão presos na superficialidade, sabe o que sempre vai ver? A dificuldade e os gigantes. Os gigantes são oportunidade de glorificar a Deus. Vou repetir. Os gigantes são oportunidade de nós glorificarmos a Deus. Lembra de Davi? Quem é esse incircunciso que está zombando do Deus Altíssimo? Aí Golias olha: você acha que eu sou você é um cachorro? Começa a zombar de Davi. Ele fala: eu vou em nome do Deus Altíssimo. Ou seja, Deus foi glorificado. Os gigantes são para glorificar o nome dele e para que o remanescente venha se posicionar em algo extraordinário. Os remanescentes vê os gigantes como oportunidade da palavra de Deus se cumprir nas nossas vidas. Ou seja, não tenha medo de luta não, meu irmão. Não tenha medo de batalha. As lutas, as batalhas, o sofrimento não é algo exclusivo seu não, todo mundo passa por luta. Agora, o que vai diferenciar quem você vai ser em meio às lutas? Você acha que foi fácil para Josué e Caleb ir contra todo esse povo? Não foi, mas eles permaneceram. Será que você acha que foi fácil para Obadias guardar 100 profetas e ir contra Jezabel? Não foi. Ou seja,
Deus quer cumprir algo extraordinário nas nossas vidas. E sabe o que me chama a atenção? Para Deus fazer isso, Ele só precisa de um homem que tenha fé e obedeça a sua palavra e aquilo que Ele está dizendo. Ou seja, Deus está levantando os seus remanescentes. Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. E a minha pergunta é: quem será esse? Chegou o tempo de nós falarmos como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas para isso acontecer, nós temos que entregar tudo: a nossa reputação, os nossos status, a nossa fama, os nossos recursos, tudo. Sabe o que significa tudo, meu irmão? Tudo significa tudo. Sabe por que Ele vai pedir tudo? Porque o anseio do coração de Deus é que os remanescentes se levantem. O anseio de Deus é que nós, como resposta de Deus nesta geração, lembra o que Jesus, o próprio Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4? É chegada a hora, e o fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. São esses adoradores a qual o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Os adoradores, os remanescentes, amam mais a verdade do que a política da boa vizinhança. Tertuliano, um dos grandes teólogos do primeiro século, dos primeiros séculos da igreja, ele dizia que nós temos que ter a reputação de viver a forma contrária das multidões. Eles usavam o termo que era usado para separado no Novo Testamento, que tem um sentido de santo, é ágios. No grego é ágios, que significa santo. Mas esta palavra tem a raiz do que? De diferente. Ou seja, ser santo e separado é ser diferente. Vou repetir: ser santo e ser separado é ser diferente. Não como outrora, que qual era a diferença? Vestiam as vestes, paletó, gravata e tal, cabelão. Eu não estou falando nada contra a doutrina, não. Só estou dizendo que o que vai fazer com que a gente seja diferente é o nosso comportamento de vida. Assim nós se tornaremos remanescentes. Assim nós levaremos a glória de Deus aonde nós estamos. Quando é assim que nós vamos viver, porque a partir daí nós começamos a viver conforme, de acordo com aquilo que Jesus tem liberado para nós, viver conforme aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas, condenando a forma e o molde pagão da libertinagem, da modinha, meu irmão. Se a modinha faz você se corromper na presença de Deus, abra mão da modinha. Abra mão da modinha. Nós estamos vivendo em meio a uma geração líquida, mas eu acredito que Deus está levantando os remanescentes, que vai trazer o sustento e a solidificação para esta geração. Sustento e a solidificação, que vai pregar a rocha da eternidade, que vai pregar Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que cura, liberta e transforma. Ontem eu disse no Podzia: eu não acredito na conversão que não haja transformação de vida. Você está
estar julgando a conversão dos outros, não. Eu só estou dizendo que, biblicamente falando, conversão é transformação de vida. Ou seja, ser remanescente é entender que nós precisamos deixar de ser multidão. Se você olhar no milagre da multiplicação do pão, a multidão teve a fome saciada, todos comeram, correto? Mas quem levou os cestos para casa cheio de pão? Os 12. Ou seja, Deus está me chamando, Deus está te chamando para voltar com o cesto cheio de pão para alimentar uma geração. Você não vai só ter a fome saciada, você vai saciar a fome aonde você estiver. Você vai ser a profecia de Deus neste tempo. Você vai levar o pão, a água. Meu amado, não aceite viver neste tempo, seja para ser um remanescente. Nós aqui da CIA vamos te impulsionar para ser um remanescente. Uma coisa que me chamou a atenção ontem no Pode CIA, uma coisa que me chamou nas reuniões das células a qual eu estou fazendo. Sabe qual é uma marca da igreja CIA? O amor pela palavra e desenvolvendo a maturidade do reino na palavra. Da a escola bíblica CIA voando. Meu amado, não passe neste tempo de qualquer maneira. Deus te chamou para um tempo como o de hoje. Tenho certeza que tem muita gente precisando ser alimentada. Tem muita gente que está com fome do pão da vida, da água da vida. Deus está nos chamando para ir, para levar esta glória. Deus não te chamou para ter simplesmente a fome saciada. Deus te chamou para carregar o cesto e continuar alimentando aonde você estiver. É você, pastor. Mas eu não consigo. Obadias era um simples servo. Josué era um simples servo. Que quando foi para substituir Moisés, todos pensaram que seriam os grandes líderes de Israel. Mas Deus escolheu Josué, o servo de Moisés. É você. Você foi feito para um tempo como o de hoje. Deus está chamando que os remanescentes desta geração se levante. Deus está fazendo algo extraordinário. Por mais que as profecias estão se cumprindo, irmãos, o amor de muitos se esfriarão, mas como a pastora sempre diz, de muitos, mas não de todos. Guerras, perseguição, mas Deus vai glorificar a sua igreja em nome de Jesus. Ele vai glorificar a sua igreja, Ele vai glorificar o seu povo, com aqueles que permanecerem até o fim, aqueles que não retroceder, aqueles que entendem
tema, obedeça e viva segundo a vontade de Deus.